Meu nome é Maria Tereza Arrigoni, eu sou professora aposentada da UFSC, trabalhei bastante no curso de Língua e Literatura Italiana do Centro de Comunicação e Expressão e hoje estamos aqui junto com a minha parceira de pesquisa de tradução, a professora Silvana De Gaspari, para um momento importante para quem trabalha com tradução, com língua, com literatura e sabe como é importante o dia do lançamento do livro. Então, de agora em diante, o que foi trabalhado em versos, em pesquisa, está sendo disponibilizado para o público. E estamos falando da Divina Comédia. Essa obra, produzida lá nos idos de 1300, realmente já teve várias traduções, muitas traduções se formos contar nos dedos, ou completas ou parciais. E por que uma nova tradução? Bom, com a professora Silvana e através de toda a nossa experiência como docentes, vimos que faltava alguma coisa, faltava uma tradução que abrisse mais as portas desta viagem magnífica que foi assim pensada por essa pessoa bem especial para nós, que é Dante Alighieri. Então, a proposta do nosso trabalho sempre foi apresentar uma tradução que fosse entendível, compreensível para um público mesmo não assim, leitor assíduo. É como um convite à leitura, um convite a essa viagem que leva aos profundos do inferno, que depois galga o monte do purgatório. Então, por enquanto, estamos disponibilizando 2 volumes. O volume do Inferno, que está na 2ª edição, e o volume do Purgatório. Meu nome é Silvana De Gaspari, professora da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1992, do curso de Língua e Literatura Italiana. Aposentada desde 2022, tenho um projeto que teve início em 2015, juntamente com a professora Maria Tereza Arrigoni, e nesse projeto a nossa intenção foi trabalhar com a tradução, notas e apresentação da Divina Comédia. Nós, em 2023, lançamos o primeiro livro da Divina Comédia, O Inferno, e agora estamos apresentando para vocês a 2ª edição desse livro. O segundo livro da Divina Comédia, que é o Purgatório, está sendo lançado então agora, certo? É um livro que tem uma introdução, como introdução, um capítulo do livro de Benedetto Croce, La Poesia di Dante. Então, a gente traduziu um dos capítulos dele, que é o Purgatório. Nos 2 livros, nós temos uma apresentação que a gente estruturou com a intenção de auxiliar não somente na leitura, mas também do entendimento do que é e do que representa essa obra, essa obra literária. Fizemos notas, temos notas nos 2 volumes e, obviamente, no terceiro também, que tem a intenção de apresentar essa tradução, de apresentar Dante aos leitores brasileiros. A acessibilidade sempre foi uma nossa intenção primeira para essa tradução, dando a possibilidade de não somente alunos de italiano ou interessados pela literatura e língua italiana ou acadêmicos lerem a Divina Comédia,
mas também leitores que não tenham esse envolvimento direto com a literatura italiana e nem com a academia, que possam ler e mergulhar nesse universo dantesco. O processo, assim, como nasceu esse projeto, né? Como eu já disse, pensamos numa tradução acessível. Mas, num primeiro momento, tínhamos pensado em resgatar uma tradução antiga, que não foi muito conhecida, porque foi priorizada a tradução do Pedro Xavier Pinheiro, uma tradução em rima, uma tradução que manteve a estrutura, tentou manter a estrutura, mas com isso se perdeu muito da compreensão. Outra tradução que também foi feita nos idos de 1888, que deve inclusive considerada a primeira das traduções, foi feita pelo barão da Vila da Barra, o barão baiano, que fez a tradução em versos livres. E achamos que poderia ser uma ideia revitalizar essa obra. Mas à medida que fomos trabalhando tanto com o original e com essa tradução, nós fomos tomando conta da tradução e fomos vendo que realmente o que faltava também eram algumas explicações, algumas pequenas notas, umas notas muito acessíveis, assim, muito fáceis de serem compreendidas e, diferentemente de edições italianas que, digamos assim, comparam também com falas latinas e com outros comentaristas, tentamos reduzir ao máximo para uma compreensão, digamos assim, fácil e ao mesmo tempo profunda da obra de Dante, né? Então, esse foi digamos assim, esse início. E o trabalho em si consistiu em traduções, tanto assim, feitas separadamente, quanto conjuntamente. E muitas leituras, muitas revisões de nossa parte, mesmo antes de chegar na editora. Começou com esse projeto, então, meu e da professora Maria Teresa Rigoni, em 2015, e a ideia inicial era trabalhar com a primeira, o que se reconhece como a primeira tradução completa publicada no Brasil, que é a do Barão da Vila da Barra. Então, a ideia que tivemos inicialmente era pegar essa tradução e tentar modernizá-la, talvez atualizá-la, né, na sua linguagem, fazer algumas notas, uma apresentação, enfim, tornar o texto mais acessível, entendendo esse texto como o primeiro traduzido no Brasil. Porém, no processo, a gente acabou percebendo que a nossa intromissão no texto começou a ser muito grande. E aí que não era mais uma modernização, nem uma atualização, era na verdade uma nova tradução. E essa ideia de trazer o texto para mais perto do leitor, principalmente do leitor fora da academia ou fora do circuito de pessoas que se envolvem com a língua e literatura italiana, foi crescendo. Então, essa ideia sempre nos motivou, ou seja, transformar a Divina Comédia num texto assustador, que assusta todo mundo. Então, é muito interessante, às vezes a gente conversa com as pessoas e diz: ai, mas você já leu a Divina Comédia? Eu já li, não entendi nada. Mas é um texto muito difícil. Então, transformar esse discurso num discurso de prazer, num discurso de entendimento, num discurso de possibilidade que se abre para que se possa ler o poema de Dante e se possa entender o que ele quer nos trazer. A partir daí, por isso que a gente sempre pensou nessa questão do texto acessível, no texto que abrisse portas. A partir daí,
Se as pessoas que leram esses textos, esse texto, né, essa nossa tradução, quiser ler um outro texto em italiano, ler uma outra tradução com outro tipo de proposta, ela vai ter já essa base, já vai ter esse entendimento, essa percepção do texto dantesco que vai ajudá-la a se desenvolver, né, nessa leitura. Então, a gente acredita que alcançou esse objetivo, principalmente a partir da publicação do Inferno. O retorno foi sempre muito positivo em relação àqueles que leram, principalmente com as notas, porque todas as notas que a gente colocou são notas pensadas para leitores brasileiros. Então, isso também foi muito importante, muito trabalhoso. Por quê? Porque a ideia era sempre pensar uma edição que não fosse uma edição espelho de uma edição italiana, mas que fosse uma edição que tivesse como objetivo o leitor do Brasil. E com informações que fossem informações suficientes para que eles pudessem, a partir dessas informações resgatadas por nós, em notas e na apresentação, eles pudessem buscar por assuntos que mais lhe interessassem de outras formas. Então, foi um projeto, não vou dizer simples, foi um projeto muito trabalhoso, mas muito, muito, muito prazeroso, porque realmente trouxe para a gente uma percepção de inserção da Divina Comédia num espaço que a gente acreditava perdido em relação principalmente à literatura italiana e a esse grande poema do Trecento italiano. Quanto ao volume do Purgatório, vale a pena enfatizar que ele apresenta um mimo, que é a tradução de um capítulo de uma obra muito importante de Benedetto Croce sobre a poesia de Dante. Então, representa também algo inédito do momento em que as obras de Benedetto Croce, esse importante filósofo italiano, as obras entraram em domínio público recentemente. Então, isso traz para o Purgatório uma visão crítica muito importante. A ideia sempre foi encontrar um caminho que motivasse o entendimento das ideias dantescas. Então, infelizmente, para quem procurar, não vai conseguir encontrar rima, porque para a gente conseguir respeitar as rimas dantescas, nós teríamos que, em alguns momentos, comprometer aquilo que nos vem em primeiro lugar, que é o entendimento do poema, né? Que é uma narrativa, na verdade, né? Então, a gente procurou respeitar a ideia de Dante, trazer de forma mais clara aquilo que ele gostaria de transmitir aos seus leitores, dando uma sequência que fosse uma sequência mais fácil de ser entendida e de ser seguida pelos que desejam conhecer e ler a Divina Comédia. Sobre a tradução ainda, temos algumas escolhas que foram feitas e que tentamos respeitar dentro da medida do possível, que são principalmente os personagens históricos, né? A gente teve muitas escolhas que se referiram principalmente aos nomes próprios, mantivemos a grafia dos nomes próprios italianos, de personagens italianos, retomamos em português nomes italianizados
por Dante, de personagens de outras regiões, né, que não a Itália, enfim. O que a gente tentou realmente foi fazer uma discussão em termos do que gostaríamos da tradução, de trazer um texto que tivesse sempre uma clareza e, dentro do possível, uma leveza que muitas vezes não é percebida, né? Não é entendida por algumas outras traduções. E ficamos muito felizes que a editora, digamos, se empolgou com esse fato ousado de traduzir mais uma vez a Divina Comédia. Então, é um momento muito gratificante para nós termos esses 2 volumes, né? Tanto a professora Silvana de Gasperi quanto eu estamos assim nos sentindo realmente realizadas e, ao mesmo tempo, esperando o terceiro, que vai completar a trilogia com o Paraíso. Então, vamos descer ao inferno. Não tenham medo, porque depois a gente pode subir no monte do purgatório. E no terceiro momento, esperamos que não demore, com certeza, com o empenho da editora, da gráfica da UFSC, estaremos subindo ao paraíso, sempre com o nosso autor, Dante Alighieri.